está começando mais um Univel Entrevista. No tema de hoje, o narcotráfico. Tendo o maior número de cifras movimentadas pela cocaína, o Brasil não é um dos produtores, mas possui a maior rota de exportação. Receba aos estúdios Alan de Abreu, que dedicou 5 anos de sua vida na produção de um livro, o primeiro livro-reportagem sobre o narcotráfico. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Alan, foram mais de 5 anos sem férias dedicados na produção deste livro. O que te motivou, o que te interessou nesse tema? Eu sou jornalista já há 15 anos, sempre repórter, sempre gostei de ser repórter e acompanho o crime organizado, as operações policiais contra o narcotráfico, isso há mais de 10 anos. E em certo momento eu senti necessidade de transformar esse material jornalístico em um livro, porque nenhuma reportagem em jornal ou em site daria conta da complexidade que é o narcotráfico. Só um livro daria conta para que a gente, em vez de ver árvores, víssemos floresta, né? Ou seja, tivéssemos um olhar mais amplo sobre o problema do narcotráfico, né? Então, desde então, tem sido uma pesquisa exaustiva, como você falou, foram 5 anos de pesquisa, inúmeras viagens, né? Férias sacrificadas por conta disso, a família também por consequência, né? Mas com o ideal, né? Porque eu fui autofinanciado, né? Um trabalho autofinanciado, movido pelo ideal mesmo, de levar esse tema à discussão da sociedade. O título do seu livro é Cocaína Rota Caipira. Essa Rota Caipira é a maior rota de exportação no Brasil. Qual é a logística dela? Por que ela é a maior? Pois ela é maior porque, primeiro ela chama caipira porque ela se passa no território da cultura caipira, né? A mídia que deu esse nome para ela nos anos 90. Essa rota caipira ela engloba o Paraná, o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul. Um pouco do sul de Goiás também. Ela é uma região estratégica porque, obrigatoriamente, a cocaína que sai dos países vizinhos, que produzem a droga, elas têm que ir para os grandes centros brasileiros e para os portos brasileiros que estão a leste. Então, essa região está no meio. Ela é um entreposto importante para a logística de escoamento da cocaína. Os meios pelos quais esse transporte ocorre são variados. A gente tem transporte por caminhões, por carros, né, onde a droga é escondida, né, em fundos falsos, etc. São bem criativos. São criativos, né? E também por aviões, né? Eles trazem aviões de pequeno porte, eles abarrotam a aeronave de cocaína e vêm então dos países vizinhos, Paraguai e Bolívia, sobretudo. Vêm até o noroeste do Paraná, norte do Paraná e também o interior de São Paulo. Descarrega essa droga segue por terra até São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. O que mantém o tráfico no Brasil? As grandes organizações criminosas, via de regra, né? A gente pensa automaticamente no PCC, que tem hoje quase o monopólio dessa rota, né? Tão grande que chegou os esquemas do PCC, mas a gente também tem outras quadrilhas um pouco menores que operam essa rota paralelamente, né? Há droga para todo mundo, vamos dizer assim, né? De um jeito, falando de um jeito um pouco jocoso. É extremamente complexo o trabalho policial de combate a essa rota por conta dessa criatividade do tráfico, dessa maleabilidade do tráfico em criar muitas estratégias para enganar a polícia, né? E inevitavelmente a polícia apreende e prende as quadrilhas e outros substituem e continuam, né? É uma saga que nunca tem fim. Foram várias descobertas nesse longo período, né? Teve alguma assim que mais te chamou a atenção? Pois né? O que me chama a atenção, até comento isso bastante, essa criatividade do tráfico
para transportar cocaína sem chamar atenção, quer dizer, transforma cocaína em plástico, dilui a cocaína em outros produtos como óleo de cozinha, né, óleo diesel, engoma tecido, né, usa mulas, né, para transporte, que é uma coisa, talvez o sistema mais radical de transporte da cocaína, que é o uso de mulas humanas, né, que engolem cápsulas de cocaína e levam para a Europa. Então, é isso que me chama a atenção, né? Eu até comento também que o meu livro ele fala sobre narcotráfico, evidentemente, mas não só, ele fala essencialmente sobre a ganância do ser humano. O ser humano é extremamente ganancioso, e ganancioso pelo lucro que a cocaína possibilita. Né? Sim. Você teria uma informação sobre o quanto esse lucro? Pois para você ter uma ideia, na origem, o quilo da cocaína ele vale cerca de $800. Nos grandes centros do Brasil, depois de atravessar essa rota caipira, ele chega a $10 mil, $12 mil o quilo, dependendo da pureza da droga. E se é exportado, ele chega na Europa, por exemplo, a $40, $50 mil o quilo. Então é um sistema altamente lucrativo para o tráfico, né? Você sai de uma base de $800 e chega a $50 mil o quilo. Então, via de regra, essas quadrilhas movimentam milhões de reais com o tráfico de drogas. Sim. Alan, sabemos que o narcotráfico é um assunto delicado, complicado, tanto por envolver pessoas de todas as classes, principalmente políticos e autoridades. Em algum momento você se sentiu ameaçado ou recebeu ameaças? Pois é um tema muito delicado, você tem razão. Também, não só por abordar o narcotráfico, mas como você falou, por abordar os grandes barões da droga. Né? O meu foco não são os pequenos traficantes, são os grandes barões. E quando você passa a focar a sua atenção como jornalista nesses grandes barões, você chega a grandes empresários, né? Você chega a políticos, eventualmente, né? Você chega a pessoas que detêm um capital muito grande, né? Então, o risco ele é inerente, ele existe, ele é concreto. Eu me preparei para o risco. Graças a Deus, até agora não recebi ameaças. Mas é um risco que a gente tem que estar disposto a correr. Eu, pelo menos, estou disposto em nome de um ideal maior, que é levar esse assunto, levar a discussão do mal das drogas para a sociedade. Sim. O narcotráfico, ele tem representantes no Congresso? Essa é uma caixa preta que o Brasil ainda precisa abrir, Gabriela. Existe, de fato existe. Eu não tenho dúvida de que há uma relação muito próxima do narcotráfico com a política. Não vou dizer que político trafica diretamente, mas o dinheiro do tráfico muito provavelmente circula nos meios políticos como financiamento de campanha, etc. Só que isso ainda não foi levado a sério no Brasil. Essa caixa ainda não foi aberta. Quando for, eu acho que nossa classe política já não está muito bem, né? Já está bastante desgastada por conta de tudo que está acontecendo no Brasil. Mas quando isso vier à tona, vai ser um escândalo ainda maior. Sim. Alan, na sua opinião, a legalização de drogas mais leves como a maconha seria uma possível solução? Eu encaro essa questão da legalização com muito cuidado. Eu tenho pessoas muito sérias que defendem a descriminalização da maconha, né? E eu respeito essas posições, mas eu não vejo com muitos bons olhos a descriminalização por alguns motivos. Primeiro que a maconha usualmente ela é porta de entrada para outras drogas mais pesadas, como a cocaína, o crack principalmente, né? O usuário de maconha, muitas vezes, especialmente quando o usuário for adolescente, a tendência dele de pular para outras drogas mais potentes e mais danosas à saúde é maior. Essa é uma questão. Outra questão é que a saúde pública no Brasil ela é muito deficiente, né? O SUS é deficiente, o sistema de tratamento da dependência química no Brasil pelo Estado, pelo poder público, é extremamente frágil. Então você imagina, com a legalização, é muito provável que o uso da maconha aumentaria e o Estado não está preparado para lidar com os efeitos, porque há efeitos danosos da maconha para o organismo, né? A maconha ela destrói neurônios, isso está comprovado cientificamente.
Então eu vejo com muito cuidado, eu acho que é muito sério. Tem algumas experiências no Uruguai. O Uruguai legalizou a maconha, mas o Uruguai é um país muito pequeno. Não dá para você comparar a realidade do Uruguai com a realidade brasileira, que é um país continental. Sim. E qual seria a possível solução assim, para combater o tráfico? Pois é, eu acho que a gente tem que investir em inteligência policial. O Brasil nunca teve um plano sério de segurança pública integrado, né? Essa é uma questão, né? Que é preciso unificar o trabalho policial, combater a corrupção policial, que é um outro problema muito sério que o Brasil enfrenta, e o narcotráfico costuma corromper a polícia com muita facilidade. Então, esse assunto nunca foi levado a sério. E uma segunda questão, é o sistema carcerário brasileiro, que é vergonhoso. Aqui no Paraná mesmo, via de regra, a gente vê escândalos, grandes rebeliões com matança. E isso é inconcebível acontecer isso num país que quer ser desenvolvido, né? O que aconteceu no Amazonas no começo do ano é bárbaro, né? E revela que a falência total do sistema carcerário brasileiro, que não recupera ninguém. Sim. Já podemos dizer que o seu primeiro livro-reportagem foi um sucesso. Você tem planos para próximos? Sim, eu tenho planos, tenho já engatilhado a ideia já estou apurando um segundo livro sobre o narcotráfico, que vai focar inclusive até mais no Paraná, e também um sobre corrupção no futebol, sobre o caso FIFA-Gate, que teve no ano retrasado. A gente vai focar num personagem que delatou o esquema lá para o FBI. E vamos lançar, esse já está certo, a data vai ser lançado em maio do ano que vem, pré-Copa do mundo, né? Sim, e esse do Paraná, o volume 2, digamos, ainda esse não... ficaria para o fim do ano que vem. Sim. Ou início de 2019. Ok. Concluímos a entrevista. Para quem se interessou pelo livro, ele está disponível em todas as livrarias do Brasil, sejam físicas ou virtuais. Alan, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho. O Univel Entrevista fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.